Ok, aqui estamos, mais uma aula desse módulo inicial que é muito importante que você assista na sequência. Ele é fundamental para a gente conseguir compreender tudo que a gente vai fazer logo a seguir e que envolve justamente, efetivamente, a própria liberdade, a nossa liberdade. Eu insisto muito nesse ponto porque, primeiro, eu poderia ser muito superficial e ir diretamente aos pontos do que deve ser feito e, e como fazer isso. Mas é muito importante que a gente entenda o porquê fazer isso. Por que que a liberdade é muito mais um processo que é olhar para trás e retomar do que uma conquista que está lá na frente, né? Então tem muito de história para aprender. Eu estou fazendo um resumo já muito facilitado para você. Evidentemente que se você se interessar, eu imagino que alguns de vocês vão se interessar. Eu vou colocar links aí esparramados nas aulas para que você possa ir atrás de mais textos, mais livros. Mas aqui é um resumo realmente separado por ciclos, onde você consiga entender e eu consiga te explicar da forma mais didática, mais mastigada possível os momentos importantes onde a liberdade foi um ponto. O momento que eu quero falar hoje nessa aula, ele é um momento bastante amplo, vai lá para 3 a 4 séculos antes de Jesus, mas que tem uma curiosidade muito interessante. Eu sempre quando eu ouvi falar isso, eu falei, olha que coisa mais curiosa, né? No mesmo século aconteceu Sócrates e Platão, né? Isso rodando lá na Grécia, enfim. E, em paralelo, né, também estava rolando Buda na Índia e Confúcio na China. Eu não vou nem entrar na ideia do Confúcio, porque Confúcio, o que ele tem de interessante é toda a compreensão do que a própria China é hoje, né? Ou seja, ela é muito vinculada à dinâmica mais rígida, mais quase militarizada, né? Quase composta por um conjunto de coisas que é o oposto do que a gente fala sobre liberdade. Mas é muito interessante imaginar que há 3 séculos atrás, 3 séculos antes de Cristo, ou seja, portanto, 23 séculos atrás, existia concretamente em lugares diferentes do mundo interpretações e buscas de sentido. E porque isso sim, o Confúcio também, assim como Platão, Sócrates, todos os estoicos, né, todos os filósofos gregos dessa época, e também Buda, né, buscavam sentido e encontraram isso ou começaram a falar sobre isso de formas completamente diferentes. Eu vou falar por último dos estoicos, que é um assunto que me interessa particularmente e acho interessante para a nossa discussão sobre liberdade, mas focando então na ideia de Platão, Sócrates, esses filósofos mais conhecidos, né, que não necessariamente falavam sobre liberdade, isso é interessante. Aliás, nenhum deles, nem Buda, nem Jesus, falavam necessariamente sobre liberdade, mas que você vê que o que está por trás disso é uma busca de sentido, uma busca de liberdade, tentar entender o que aconteceu. Veja só, o que aqui naquela época eles consideravam como uma decadência da civilização. Ou seja, se aquilo era decadência, o que a gente está vivendo hoje, né? Mas, enfim, começando então pela ideia de Sócrates, Platão, todos esses outros filósofos gregos, incluindo os estoicos, o que existia e surgiu de forma condensada, né, num determinado século, foi a ideia de. eh, Bom, surgiu lá a filosofia, né? Surgiu lá a ideia de pensar a respeito da vida, tentar dar respostas às dúvidas que todo mundo tinha em relação às coisas, e essas coisas foram surgindo de forma mais variada possível. Esse é um ponto, né? Eu vou voltar a eles, especialmente aos estoicos, daqui a pouco. Buda, por sua vez, com a sua própria experiência de iluminação, né? Você deve saber, enfim, uma pessoa que era uma pessoa da época era vinculada a reinados, né? Enfim, era da corte, não me saía a palavra, ou seja, um cara da corte, filho de gente da corte, tinha vivido toda a vida dentro do próprio palácio, da família e tal, e enfim, toda uma história muito interessante, que até que teve um momento que tem a iluminação, ok? E depois desse momento da iluminação, o que pouco se diz na história é que, evidentemente, ele continuou pregando, falando para outras pessoas em relação a qual que seria o processo, não de conseguir iluminação necessariamente, mas quais os mecanismos para a gente sair da roda da vida, o que se chama samsara, né? Que é uma repetição, né? Então, ou seja, como que sai, repetição que ele está se referindo não só no nosso dia a dia, mas repetição das encarnações, né? E aí sim é um ponto interessante que a gente fala então pensa sobre liberdade, como se livrar.
Esse era o desejo dele. Segundo ele tinha saído a partir da iluminação dessa roda da vida, desse samsara, dessa repetição de vidas, depois de ter vivido tantas outras, segundo ele, como todas as outras pessoas vivem. Eu não vou até me ater aqui a crença ou não sobre essa ideia de encarnações, mas a ideia e a busca de sair da roda da vida. O que eu sempre falo sobre a roda do ratinho, né? Então, comparativamente, tem esse sentido. E uma outra coisa também que me chama a atenção do Buda é que o estudo dele, a forma dele interpretar essas questões, e que segue até hoje no budismo, a ideia das dores, né? Ou seja, dos sofrimentos humanos, né? E que tudo para isso, então, a forma de solução para isso é a iluminação. O que fica uma coisa confusa do meu ponto de vista, respeitando todas as religiões, especialmente a budista, que eu tenho um enorme carinho. Fica confuso imaginar que parece que só um ou outro consegue se livrar dos problemas. Eu acho que todo mundo consegue se livrar dos problemas. Evidentemente que a gente tem que ter um processo concreto, um trabalho para isso, né? Ou seja, se dedicar a isso, mas eu não acho que a iluminação é uma saída, porque se fosse, seria uma saída muito para pouco. Ou então o contrário, ou então a gente que considera, que é o que até eu acredito mais, que a iluminação é uma coisa para todos, e que a gente só fica valorizando demais essa ideia do processo do que é a iluminação, enquanto todos nós provavelmente já tivemos ou teremos em algum momento, né? Então, eu acho que Buda trouxe para mim, especialmente, no que tange a ideia da liberdade, esse desejo de liberdade, esse desejo de se livrar da roda, né, como eu disse, mas principalmente uma questão muito bacana, que é a ideia da paz interior, né? Da paz interior, ou seja, a busca da felicidade, né? Então as dores, elas provêm justamente de uma tentativa de cessar essas dores, e para cessar essas dores você tem que conseguir justamente a paz interior, e a paz interior gera felicidade, enfim. Essa coisa me agrada muito, e daí, para dizer exatamente quem que tem os royalties sobre a ideia de paz financeira, eu daria ao Buda, porque a ideia de paz financeira está muito inspirada na ideia de paz interior que ele coloca, né? Então, importante dizer aqui que nesse período que eu estou falando, 3, 4 séculos antes de Cristo, já existia muita gente em lugares diferentes do mundo tentando encontrar respostas. Isso que queria que chamasse a atenção, que seria o ponto fundamental dessa discussão nossa aqui sobre essa aula, né? A ideia de encontrar respostas desde lá atrás, das mais variadas. Então a gente pode encontrar respostas no nosso cotidiano a partir dessa filosofia, dessas filosofias diferentes. E essas leituras nos ajudam a encontrar boas respostas, a encontrar paz interior, a entender um pouco melhor. Então aí vai no ritmo e da necessidade de cada um. E eu tenho certeza, eu acredito muito que esse é o melhor mecanismo para a gente falar sobre liberdade sem ficar só na superfície, né? Só dizer assim, então eu não quero mais trabalhar, ou eu quero ganhar muito dinheiro, ou eu quero ter todo o tempo do mundo. Isso é muito vago, a gente precisa aprofundar um pouco mais para conseguir de fato essas coisas. Isso não no sentido sofrido, mas no sentido de prazer pelas leituras, pelas buscas de informação. Bom, eu queria deixar os estoicos por último nessa aula, principalmente. Bom, um que eu gosto muito é Sêneca, mas tem vários. Um que eu. Os estoicos, para mim, eles têm uma coisa muito interessante que você vai ver repetida na aula seguinte, quando eu vou falar mais do processo 1700, 1800, quando já vai falando de Hobbes, enfim, outro período, outro salto histórico aqui. Mas é porque eles, especialmente, tinham interesse de volta à natureza, não no sentido do mato, né, mas de volta aos valores naturais. Isso para mim foi uma coisa que a primeira vez que eu li, que fez deu um insight para mim, que eu falei assim, isso é um pouco a resposta que eu acredito que essa volta ao natural, essa volta ao não civilizado, não que signifique a gente ficar pelado andando pela floresta, mas que existem aspectos da natureza do mundo, não da natureza humana, da natureza do mundo, e que são muito interessantes, que vale a pena. Então, os estoicos, eles conseguiram vincular a ideia de um certo pragmatismo na vida, de um certo minimalismo, ainda que eles não falassem sobre isso, de você ter virtudes, né, de você definir valores, de você ser até rígido quanto a seus valores e suas questões, de uma forma muito interessante, porque eles eram o que eles queriam dizer, que eles estavam colocando naquela época, era a não distração, né? Não se distrair com os valores outros, né, da vida, das superficialidades, e tentar se concentrar em coisas que dentro de você considera realmente importante, e principalmente que
esse retorno aos valores da natureza, do natural, geram liberdade. Eles não falam de liberdade, mas evidentemente quando você for ler a respeito, gera isso. Muito provavelmente eu vou fazer em algum momento um curso específico sobre estoicismo ou pelo menos uma aula adicional, então, porque eu acho que é muito fascinante, eu tenho muito para aprender também sobre isso, mas o que eu queria trazer para cá nesse pacote, né, nesses ciclos que eu estou colocando históricos, e esse é um deles, né, no mesmo ciclo onde está Platão, está estoicismo, Jesus é mais para frente, mas também eu coloco nesse pacote, tem esse elemento muito interessante sobre liberdade. Finalizando então com Jesus, eu falei que os últimos eram estoicos, mas agora que eu percebi que eu tinha deixado Jesus de lado, a ideia de Jesus, ainda que tenha sido 300 anos, 300 a 400 anos depois de todos esses, é o ser evidentemente mais conhecido, mais conhecido no mundo, né, mais pop entre todos os elementos. Ele não é tão conhecido quanto Platão, Sócrates, muito menos que os estoicos ou inclusive que Buda, que apesar de ter uma região, é um ser muito especial de fato, ou seja, outro dado importante também, esse ciclo, né, esses grupos que eu estou falando, Platão, Sócrates, estoicos, enfim, já é uma época no mundo onde existem já registros históricos sobre a sua existência e os seus escritos, né, ou seja, se sabe sobre o que Platão falou, Sócrates não, porque Sócrates nunca escreveu nada, mas a partir de Platão, coisas que Sócrates falou, enfim. Os estoicos também têm muitos textos a respeito, tem livretos de Sêneca maravilhosos, né? Que vale a pena ler. Livretos mesmo, você pode ler em 2 horas, muito bons. E Jesus tem esse elemento de que o Jesus histórico, todo mundo já confirma que de fato é uma pessoa que existiu, tá lá. Evidentemente que todas as questões dos milagres, as questões todas, são mais religiosas que outra coisa. Mas esse Jesus histórico, esse cara que existiu, está confirmado, ele foi muito importante na época e principalmente ele era um grande rebelde. Isso também está comprovado, não sou eu dizendo, né? Um rebelde que é, portanto, por essa rebeldia, inclusive, foi crucificado como centenas e milhares de outros foram crucificados naquela mesma época por crimes cometidos. Então, eram crimes que geralmente tinham a ver com rebeldia, com revolucionários, gente que estavam contra o Império Romano, objetivamente. Naquela época existia o Império Romano lá naquela região, os judeus da época eram contra e tal. Então, é esse Jesus histórico que me interessa, esse cara que quis buscar a liberdade, ainda que provavelmente com a história deram uma ideia mais glamurosa, né, ou mais romantizada, ou mais religiosa sobre o que ele queria dizer, mais no aspecto religioso. O que eles de fato estavam fazendo lá era lutando contra aquele império, aquela dominação. Então ele era evidentemente um homem em busca da liberdade e ele foi isso às últimas consequências, morreu por isso, né? Então esse Jesus histórico, depois atrelado com esse Jesus mais o religioso, a religião em cima dele, e coisas que ele disse, enfim, que tem algumas comprovações de coisas que ele de fato devem ter dito, outras não, mas o conjunto da obra, para não ficar aqui no aspecto religioso, mas o Jesus histórico, ele tem sim uma força muito grande e essa busca da liberdade, que eu acho, minha opinião muito pessoal, nunca mais eu vi com essa intensidade depois dos 20 séculos na sequência. Na próxima aula a gente vai falar bastante sobre os filósofos também desse período, né, na França, Inglaterra, 1700, 1800, Hobbes, e, o que eu vejo de diferença? Ok, eram filósofos falando sobre alguma questão e tal, mas nada, ninguém, não existe no mundo, você pode ser de outra religião, mas não existe no mundo algo tão poderoso, tão marcante como aquele Jesus, aquele ser que fez aquilo que fez, né, e foi crucificado, enfim, é, é só ver que a data que a gente marca hoje no relógio, o nosso tempo, é marcado por uma data do seu nascimento. Dizem, inclusive, que ele não foi nascido, não nasceu exatamente naquelas datas, mas enfim, isso é só a prova da força que essa figura tem e que eu não sei se a gente nessa civilização conseguirá alterar ou achar outra nesse processo. Infelizmente, ele morreu como morreu, que poderia ter sido muito mais bonito se não fosse essa coisa tão trágica e tão cruel. Mas repetindo, né, para encerrar aqui então essa aula de hoje, nesse circuito de pessoas importantes, né, eu selecionei 4 ou 5, poderia ter falado de muitas mais, e provavelmente eu conheço muito poucas, né, devem ser milhares de outras, mas ele evidentemente é um cara fundamental, e o que ele traz então de força? Essa força da rebeldia contrária a um poder, a um governo, e trazendo isso de uma forma muito bonita, que é
em relação às rotinas, né? Ou seja, uma das cenas mais interessantes dele é ele lá no mercado, né, chutando, enfim, reclamando dos mercadores, é, chutando, né, as banquinhas lá de coisas relacionadas aos mercadores, ou seja, ele estava naquele ato falando muita coisa, além de ser uma força muito grande em relação ao templo em si, mas ele estava indo contra a ideia do mercado, contra a ideia de banalizar, né, os rituais religiosos, contra também uma força do império naquela época, né, entre os próprios judeus e também junto com os romanos que apoiavam aquele modelo, enfim, tem muita coisa acontecendo lá, mas é uma das partes que eu mais gosto desse Jesus histórico. Uma outra parte que eu gosto muito, né, que eu não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma poesia, né, se foi uma poesia criada, é a situação daquela que começa a olhar os lírios no campo, né? Ou seja, então uma frase dita, uma frase não, um sermão da montanha, né? Que segundo ele, segundo outros, né? Os outros evangelhos foi dito por ele, mas isso a gente já não tem como dizer, porque nesse processo pode ter sido escrito por algum deles, enfim. Mas que é bonito porque é justamente dessa comparação, né? De que Deus, no final das contas, o que ele ama e o que ele quer é algo como a natureza mesma, né? Do jeito que ela é, né? Que se assemelha a essa liberdade que, de novo, a gente está falando aqui. Bom, é isso. Na próxima aula eu vou falar justamente de um outro ciclo, a gente vai dar um salto quântico aí de quase 2.000 anos, e que vai valer a pena, eu acho, espero que sim, porque é quando se dá uma disputa entre dois tipos de mundo e que venceu aquele que a gente não gosta tanto. Venceu. Mas mentira, os dois acabam acontecendo, mas você vai entender o que eu quero dizer com isso. E acho que aí, justamente, aí encerramos esse ciclo aqui de história, que depois, quando você quiser ver com mais, vai mais vezes, buscar mais informações, eu, de tempos em tempos, vou aglutinando mais materiais e links para cá. É, mas enfim, espero que você esteja gostando. Esse é meu objetivo, claro que sim. Não pula a próxima aula. Até mais.